Esse é o canal Dose de Fé e o nosso objetivo aqui é trazer sempre uma palavra de Deus para levantar você, para te colocar na presença do Todo-Poderoso e te ajudar de forma prática a caminhar dentro das Escrituras Sagradas, crescendo na fé, no conhecimento de Deus e vivendo uma vida de vitórias, pois é essa a vontade de Deus para você. Deixa eu pedir para você deixar o seu like no vídeo, dá o joinha aí, faz os seus comentários, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações e o mais importante de tudo, compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas também sejam agraciadas através aqui deste conteúdo, tá bom? Se você puder tirar print da tela, marcar a gente lá nos stories do Instagram, tá aqui o @mpfeltrin. E para você enviar os seus pedidos de oração e também contar os seus testemunhos, envie uma mensagem aqui pelo WhatsApp 11 96085 5474. Prepare também um copo com água, porque ao final do vídeo nós vamos fazer a oração da fé, consagrar a água e ao beber da água você vai tomar comigo uma boa dose de fé que vai abrir os seus caminhos e abençoar a sua vida. Que Deus fale muito ao seu coração através dessa mensagem. Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Hoje, na nossa dose de fé, nós vamos falar sobre o cuidado que devemos ter com as nossas palavras, com o que falamos. Esse é um assunto muito recorrente e que deve ser muito bem estudado, analisado e pensado, para que não venhamos a cometer o erro de nos autoflagelar, de nos condenar com as nossas próprias palavras, ou pior ainda, condenar as pessoas que amamos, os nossos amigos, familiares, filhos, cônjuges, com as palavras da nossa boca e saber que nós somos os responsáveis por isso. Essa é uma dor muito forte para ser carregada. Então, nessa dose de fé, eu quero que você abra o teu coração para estudar comigo sobre esse tema, começando no livro de Provérbios, no capítulo 18, onde eu leio aqui o versículo 21, que diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida, a bênção e a maldição, o abençoar e o amaldiçoar estão no poder das nossas palavras. Então nós temos com as nossas palavras o poder de nos abençoar ou de nos amaldiçoar, de abençoar alguém que amamos ou de amaldiçoar alguém que nós amamos. Quando nós falamos de coisas boas, ligadas à palavra de Deus, estamos nos abençoando e abençoando para quem nós falamos. Aquela pessoa é abençoada ao ouvir as nossas palavras. Mas quando falamos palavras de derrota, de desânimo, palavras que trazem fracasso, fraqueza, tristeza, destruição, estamos nos fazendo mal sem perceber. Estamos fazendo mal com quem falamos acerca desses temas. Então nós temos que tomar o cuidado com as palavras da nossa boca. Se você pensa em algo, não manifeste de imediato. Faça com que o seu pensamento passe pelo seu crivo de consciência. Leve a sua consciência diante de Deus, ore a respeito. Talvez você está pensando mal de alguém, talvez você está desanimando, pensando mal de si próprio. Quem sabe você é aquela pessoa que um dia sonhou, planejou, não conseguiu realizar aquilo que você gostaria, do jeito que você gostaria, e você está se dizendo o seguinte: eu sou assim mesmo, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. Não, todo mundo tenta e dá errado algumas vezes até acertar. Isso não é coisa só tua, não. Isso acontece com todo mundo. Mas se você abrir a tua boca para se condenar, você vai se sabotar. Você vai fazer com que você fique cada vez pior, mais para baixo. Suas palavras vão te fazer mal. Se você fala isso para alguém, porque alguém errou e você diz assim, você não presta,
você não vale nada, você não tem valor nenhum, você não é de Deus, coisa nenhuma, você vai para o inferno. Você está condenando aquela pessoa com as suas palavras. Você espera que isso vá fazer aquela pessoa se corrigir? Aquilo vai fazer com que essa pessoa se martirize, se culpe, se julgue cada vez pior. Então, temos que pensar a respeito do que falamos. Olha o que diz primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 10 também. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Não seja você essa pessoa murmuradora, reclamona, que vê defeito em tudo, que aponta o dedo, que acusa as pessoas. Também não seja essa pessoa que se acusa, que se martiriza, que diz mal a respeito de si próprio. Num dos livros do Kenneth Hagin, ele conta o caso de um pastor norte-americano que um certo dia sofreu um AVC. Ele ficou sem oxigenação para o cérebro durante cerca de 10 minutos. A equipe médica chegou, o reanimou, seu coração, sinais vitais voltaram, mas a cabeça ficou desligada. Ligaram eles aos aparelhos e ele foi levado para o hospital numa UTI, estava em coma induzido. Bom, a igreja se reuniu, a igreja daquele pastor, como ele era querido, se juntaram obreiros, membros, pastores, auxiliares e começaram a orar por ele. É muito bom quando a igreja se reúne para orar por uma causa. Deus opera, mas tenha certeza que o operar de Deus é grande nesse caso. E não foi diferente no caso desse pastor. Passado alguns dias, a equipe médica chamou a sua esposa e disse assim: olha, se ele voltar a viver sem os aparelhos, ele vai ter uma imensidão de sequelas. Ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai ter problemas de memória, porque ele ficou muito tempo sem oxigenação no cérebro. Não, qualquer médico ou qualquer pessoa minimamente inteirada do assunto sabe que isso é a mais pura realidade. Mas a igreja estava em contínua oração. E pasmem, o milagre aconteceu. Aquele pastor voltou a viver sem os aparelhos, lembrando-se de tudo, falando, andando, se alimentando, voltou ao seu estado completamente normal. Aquilo foi um milagre. Pouco tempo depois, já estava ele de volta ao altar da igreja para fazer a reunião, trazendo a palavra de Deus. No momento da mensagem, ele se confundiu dentre as suas anotações e falou uma palavra fora de contexto, quer dizer, se complicou um pouco na explicação. Bom, quando terminou aquilo, a esposa dele já veio com a cabeça pesada para cima dele, com a boca cheia de palavras agressivas. No caminho de casa, no carro, ela dizia: você nunca mais vai conseguir pregar. Você não vai ser o mesmo. Você não consegue mais. Eu sabia que alguma sequela ia ficar. Tá certo, Deus fez um milagre, você está aqui vivo. Você não está em cima de uma cama, você não está dependendo de uma cadeira de roda, você consegue me ouvir, falar, se comunicar, mas eu tinha certeza que você ia ter algum problema, tá vendo? Você já não consegue mais pregar, você já não consegue mais conduzir um culto, e começou a falar só coisas negativas. Pensa comigo, quantas vezes nós nos confundimos numa explicação? Quem me acompanha aqui na igreja já viu, às vezes acontece, a gente fala uma coisa, vai ver, não, está errada a anotação, se confunde um pouquinho no que dizemos, no exemplo, na explicação, no texto. Isso é uma coisa absolutamente normal de acontecer com todo mundo. Mas para a esposa daquele pastor era o fim. E ela falava sem parar. Até que um dia, o Kenneth Hagin, visitando esse casal, ele notou o que estava acontecendo, conhecia o caso, conhecia a história, e ele falou com essa senhora. Quando o marido dela saiu, ele chamou ela e falou: irmã, com todo o respeito e carinho que eu tenho por você e pelo teu esposo, você não tem que falar assim com o teu marido. Você tem que dar a palavra para ele, você tem que o levantar, você tem que incentivar. Quer dizer, mostrou para ela aquilo que nós estamos mostrando aqui nesse vídeo. Bom, por um tempo ela melhorou.
Mas não adiantou. Ela continuava a criticá-lo, ela continuava a reclamar, ela continuava a falar coisas que deixavam ele cada vez mais triste para baixo. 2 anos depois, aquele pastor morreu. Morreu por desgosto? A gente não sabe. Morreu por causa daquela mulher ficar na sua orelha, buzinando e falando tantas coisas ruins? Talvez sim, talvez não. Fato é que quando ele morreu, aquela senhora, esposa de pastor, foi embora da igreja e não queria mais saber de buscar a Deus. E dizia abertamente para qualquer um: eu não creio mais em Deus, eu não acredito mais em Deus. Veja, aquela mulher perdeu a fé depois de tudo que Deus fez, dos milagres e das maravilhas. Aquele pastor era para ter morrido no AVC. Por causa da oração e da intercessão da igreja, ele ainda viveu mais 2 anos bem. Chegou o dia dele partir, mas ela perdeu a fé. As palavras negativas fazem mal a quem você a dirige, mas fazem mal a você também. Então não seja murmurador, reclamão, reclamona. Não seja um crítico ferrenho de alguém, nem de si próprio. Quando for criticar, faça críticas com o objetivo de ajudar. São as críticas construtivas, da maneira certa, no tempo certo, na ocasião certa, apontando soluções e não apenas defeitos. Aí você vai fazer bem. Mas a crítica pela crítica faz mal a você e ao outro. Aquela mulher foi amaldiçoada pelas palavras da sua própria boca. Para terminar, voltamos em Provérbios, capítulo 12, no versículo 18, que diz assim: há alguns cujas palavras são como as pontas de espadas. Foi o caso dessa senhora. As palavras dela machucavam, apertavam, doíam no marido que ouvia, mas sem perceber, ela também estava se machucando e ao longo do tempo ela foi sangrando. Quando o marido morreu, foi o estopim para ela abandonar a fé em Deus. Olha que absurdo. Então, há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Seja sábio para falar, para aconselhar, para repreender, para tudo. E as suas palavras serão vida e saúde para onde você dirigir, seja para você mesmo, para a sua família, para os seus amigos, para os seus conhecidos. Suas palavras vão fazer bem e não mal. Tá certo? Vamos orar, gente? Pegue aí o seu copo com água e vamos tomar juntos aqui a nossa dose de fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado mais uma vez pela Tua santa e poderosa palavra. Que essa palavra venha penetrar o mais fundo de cada coração, trazendo vida e paz, saúde, alegria e bênçãos a todos que participam comigo desse vídeo, agora ou em qualquer outro momento. Nós oramos e pedimos que o Senhor consagre o copo com água, que essa água venha produzir em nós uma grande mudança, que seja uma verdadeira dose de fé para curar o que está enfermo, para libertar o que está oprimido, para abençoar, meu Deus, aquela pessoa que está indo mal na vida, para levantar o caído, para trazer saúde, para trazer paz e vida ao coração de cada pessoa que ora comigo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Você diga obrigado, meu Deus, amém e graças a Deus. Beba a sua dose de fé. Se você ainda não está participando do meu grupo VIP do WhatsApp, manda uma mensagem aqui por esse telefone, manda uma mensagem de texto para mim no 11 96085 5474. Nesse número você me conta os seus testemunhos e também me manda os seus pedidos de oração. Mas aí você pode solicitar o link, eu te mando o link para você entrar e participar gratuitamente desse grupo, onde todo dia eu posto uma mensagem em áudio, em texto ou em vídeo para abençoar a tua vida. Na descrição do vídeo aqui também tem o link para você entrar direto, tá bom? Eu aguardo você lá.